Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. E no vídeo de hoje eu vou explicar por que eu não creio na doutrina do sono da alma, né? Porque existe uma doutrina que as pessoas acreditam, né? Que quando a pessoa, por ser cristã, se ela falecer hoje, ela vai dormir como fosse num sono mesmo, sabe? Como igual a gente dorme de noite e passa 12 horas e a gente não percebe que passou 12 horas e a gente já desperta como fosse num abrir e piscar de olhos, né? Tem gente que acredita que quando o cristão morre vai ser dessa maneira. Vai morrer, aí vai ser como um abrir e piscar de olhos, já vai acordar no dia da volta de Cristo, né? E hoje eu vou estar explicando por que eu não creio dessa maneira. Solta a vinheta. Bom, como eu falei no começo do vídeo, irmãos, tem pessoas que acreditam que quando a gente morre, a alma dorme, né, junto com o corpo. E tem pessoas que acreditam que quando a pessoa morre, né, se você morreu em Cristo, já vai para a presença do Senhor Jesus. E se morreu fora de Cristo, já vai para o inferno, né, para o Hades, no caso, é a palavra em grego que aparece na Bíblia, né? Eu sou desse tipo de pessoa que acredita que se eu falecer hoje, eu já vou para a presença de Deus, já vou para a presença do Senhor Jesus, né? E tem esse outro tipo de pessoas que acredita que a pessoa, se falecer, morreu hoje, vai ficar dormindo até a volta do Senhor Jesus, né? Como eu falei no começo, né? Vai ser como um sono que, igual a gente dorme à noite, né? Nós dorme e nem percebe que passou 12 horas, né? Ou seja, a pessoa pode morrer agora, pode passar 100 anos, 200 anos, ela nem vai perceber que passou tudo isso. Vai ser como um abrir e piscar de olhos, sabe? Abrir e fechar de olhos, né? A pessoa vai acredita assim, né? Muita gente acredita assim, né? Então, isso daí é uma doutrina que se chama o sono da alma, né? Muitos, eles se apegam nessa doutrina por causa de várias passagens que aparecem na Bíblia, né? Como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 14, né? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 52. Essas são as passagens que aparecem dizendo que os cristãos dormem, né? Aqueles que dormem e tal, nem todos dormiremos, entendeu? Então, por conta disso, as pessoas levam esse sono, né? Essa palavra dormir na literalidade, né? Como se fosse dormir mesmo e não morrer, né? E muitos, eles se apegam nesses versículos, né? Que tem muitos outros. E também na parte lá da criação, né? Lá em Gênesis, quando Deus está criando o homem, lá vai dizer que... Vou colocar o versículo aqui, pra vocês verem, irmãos. Lá vai dizer que quando Deus criou o homem, né, ele soprou o fôlego no homem, né, e tal, e o homem passou a ser alma vivente, né? Muitos defendem essa doutrina acreditando que pelo homem ter se tornado uma alma vivente quando Deus assoprou o fôlego, eles acreditam que a alma e o corpo não pode se dividir, sabe? Não pode. O corpo e a alma estão juntos e não tem como separar um do outro, né? Muitos acreditam assim. E muitos também querem usar aquela passagem do ladrão da cruz, né? Quando ele fala para o Senhor Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino e tal. Vou colocar aqui o versículo também. E ali o ladrão, aí o Senhor Jesus fala para o ladrão que, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso e tal. Muitos falam que ali tinha uma vírgula, né? Que foi um erro de tradução, que tinha uma vírgula lá no texto original e não colocaram uma vírgula ali no meio, dando a entender que Jesus ia levar ele naquele mesmo dia, sabe? Aí eles falam que a vírgula tem no hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, eles acreditam que quando Jesus falou aquela frase pro ladrão, ele falou assim: em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eles acreditam assim, né, dando a entender que Jesus estava falando naquele momento para ele que ele ia estar com ele no paraíso, só não sabe quando, né? Aí por conta disso eles falam que só vai estar no paraíso com Jesus quando ele voltar e tal, né?
Só que hoje eu vou estar falando o porquê que eu não acredito nessa doutrina, né? E o porquê que eu acredito que se um crente morre hoje, já vai para a presença do Senhor. Ímpio morre hoje, já vai pro Hades, né? Já vai pro lugar de tormento. Hoje eu vou estar falando sobre isso. E sem falar também que o pessoal pega e pega aquela história do rico e do Lázaro e eles afirmam que ali era uma parábola, né? Ou seja, como se não fosse verdade o que o Senhor Jesus está falando, né? E hoje vamos fazer um breve comentário sobre... Vou pegar um argumento só um argumento para o vídeo não ficar muito longo, tá? Tá, vamos lá, né? Vamos pegar esse argumento do ladrão da cruz. Eles usam um argumento falando que tinha uma vírgula lá e foi um erro de tradução, né? Mas se a gente for ler nas escritas originais, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego e o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, né? E a língua grega não tem pontuação, não tem ponto e vírgula, não tem sinal, não tem ponto e vírgula, não tem acento nas letras, não tem. Então já cai por terra esse argumento de que tinha uma vírgula lá, sendo que nem tem vírgula no grego. Então não tem como ter tido vírgula lá e ter sido um erro de tradução, como o pessoal afirma, para querer defender essa doutrina, né? E a palavra lá que aparece hoje, sabe? Que está lá em Lucas 23, versículo 43, é a palavra grega é semeron. Eu não sou professor em grego, né? Eu não sou alfabetizado também, né? Mas eu tenho o dicionário Strongs, ele é bom, ele é ótimo, ele aparece lá as escritas original, né? Então, eu não sei se eu estou pronunciando certo, né? Mas pode ver que vai aparecer lá essa palavra, S-E-M-E-R-O-N, semeron, que significa este mesmo dia, que significa que aconteceu hoje, o que aconteceu hoje, ou seja, e em várias outras ocorrências bíblicas, se a gente for pelo Strong mesmo e colocar na concordância, clicando na palavra hoje, que tem esse significado que eu acabei de falar, nesse mesmo dia e tal, o que aconteceu hoje é a palavra semeron. Se a gente for na concordância, vai aparecer em outras ocorrências bíblicas falando a mesma coisa, significando a mesma coisa, que nem um exemplo, ó, em Mateus 27, no versículo 18, lá quando a mulher do Herodes, a mulher do Pilatos, né, fala, hoje sofri em sonho por causa desse homem e tal, quando ela estava falando que sofreu em sonho por conta do Senhor Jesus, ela estava falando naquele dia, ela sonhou com ele naquele dia e estava dizendo, hoje eu sofri em sonho por causa dele. A palavra que aparece lá é semeron, a mesma que Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso, é a mesma palavra em grego que aparece lá. E Lucas capítulo 2, no versículo 11, lá quando fala, hoje nasceu o Salvador, é hoje mesmo, hoje, ele tinha nascido hoje, então nasceu hoje. Então se eu falar hoje, quer dizer que foi só depois, então não tem base, não tem como sustentar esse argumento da vírgula, sabe? Aí Lucas capítulo 5 também, versículo 26, Lucas 5, versículo 26, lá quando eles falam, hoje vimos prodígios, também foi hoje, eles tinham visto lá naquele momento, eles falam, hoje eu vi. Então se não tem vírgula lá, se não tem nenhuma vírgula, então Jesus estava falando, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então não adianta nós ficar forçando ter uma vírgula lá para poder defender uma doutrina, né? E agora, irmãos, eu não quero nem também comentar sobre a história do rico e do Lázaro, que eles querem falar que é uma parábola, né? Lá a gente vê claro que a alma do pobre, do Lázaro, né? Do mendigo, estava lá no seio de Abraão, né? E a alma do rico estava lá no Hades, né? Ou seja, no inferno. Eu vou estar só deixando o versículo aqui, depois vocês lerem, irmãos, para não ficar muito grande o vídeo. Mas ali é claro que eles estavam acordados, estavam conscientes, entendeu? E agora, irmãos, agora eu vou dizer o porquê que eu não acredito mesmo nessa doutrina do sono da alma. Agora eu vou falar o porquê que eu não acredito.
por que eu creio que se um cristão morrer hoje já está na presença do Senhor? Por que eu creio isso, né? Porque vamos lá, irmãos. Lá em Lucas capítulo 20, no versículo 38, o Senhor Jesus fala que Deus de Isaac e de Abraão e tal, ele é Deus dos vivos. Então, peraí, Deus dos vivos? Mas Abraão não está morto? Como assim Deus dos vivos, sendo que ele é Deus de Abraão e o Abraão está morto? Só tem uma explicação. Ele pode estar vivo só se for a alma dele viva, porque o corpo já era. O corpo já... Quantos anos faz que Abraão morreu antes de Jesus ter falado aquilo? Fazia muitos anos. E como Abraão estava vivo, se não fosse a alma dele? Porque o corpo já era. Então, irmãos, também tem lá em Zacarias no capítulo 12, no versículo 1, lá vai dizer que Deus formou o espírito dentro dele, dentro do homem. Deus formou o espírito dentro do homem. E no hebraico, aquela palavra que aparece para o espírito, né? A palavra é ruach, que significa espírito. E a palavra formou lá do hebraico é a mesma que aparece quando fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, como que Deus formou o homem do pó da terra? Ele modelou, ele pegou com as mãos e modelou o homem. Então, da mesma maneira, ele modelou e formou o espírito dentro do homem. Então, beleza, tá falando de espírito lá, não tá falando de alma, certo? Mas, lá em Mateus capítulo 10, no versículo 28 ao 30, Mateus capítulo 10, versículos 28 ao 30, irmãos, vai dizer isso aqui, vou estar lendo com os irmãos aqui. Pronto, vou ler aqui, irmãos. Mateus 10, do 28 ao 33, vai dizer assim, E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil e nenhum deles cairá por terra. Não, vou ler só o versículo 28 basta, irmãos. Então, por que eu sei que o homem também tem uma alma, né? Porque lá em Zacarias está dizendo que Deus formou o espírito dentro do homem, né? E eu sei que o homem também tem uma alma por causa que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele está falando que para não temer o homem, para não temer aquele que só pode matar o corpo, né? Temer aquele que pode matar a alma, ou seja, só Deus que pode lançar a alma no inferno. Então, como assim? Jesus está falando de 2 coisas ali. Se, como eu falei no começo, muitos acreditam que a alma não se divide do corpo. Aqui Jesus está fazendo uma distinção nítida. Ele está falando de 2 coisas ali, do corpo e da alma. Então, o próprio Senhor Jesus está explicando que tem uma alma, que o ser humano tem uma alma. Ou seja, espírito, alma e corpo. A alma pode se dividir do corpo. Senão o Senhor Jesus não tinha falado isso. Senão não ia fazer sentido o que ele está falando aqui. Porque ele falou aqui, ele deixou bem claro, não tem mais o que matam o corpo e não pode matar a alma. Mas se um ser humano pode matar o corpo de alguém, e se a alma ela não se separa do corpo, então se matou o corpo, está matando a alma também. Então, ou seja, a alma pode se separar do corpo, pode se dividir do corpo, entendeu? Agora, outro versículo, irmãos, outro versículo que eu separei aqui, irmãos, é Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Apocalipse 6, 9 ao 11. Vai dizer assim, irmãos. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram. Então, irmãos, aqui está deixando bem claro, as almas daqueles que morreram na grande tribulação estavam conscientes diante do altar, debaixo do altar. Aqui está dizendo no texto que eles estavam debaixo do altar, perguntando para o Senhor até quando que não ia ser julgado aqueles que mataram eles. Então, estava dormindo ali? Ninguém estava dormindo ali, estavam acordados, conscientes, sabendo que morreram ainda porque mataram ele por causa da palavra de Deus, e estavam ali clamando por justiça. Então não tem como falar que o corpo, depois que o cristão morre, está dormindo, sendo que aqui as almas dele estão vivas, acordadas e clamando por justiça. Apocalipse 7, do versículo 9 ao 12, vai dizer assim também, irmãos. Apocalipse 7, é isso mesmo, Apocalipse 7, 9 ao 12. Apocalipse 7, 9 ao 12 vai dizer assim: depois destas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E esse cenário aqui é no céu, porque tinha anjos ali, tinha os anciões e tal, e esses mesmo aqui, essa mesma multidão que estava aqui, perante o trono do Cordeiro e tal, faz parte dessa multidão aqui que a gente leu no capítulo 6, faz parte dessa multidão aqui. Ou seja, então eles estavam vivos, ainda não tinha acontecido a volta de Jesus, não tinha ocorrido ainda a volta de Cristo, e eles estavam lá diante do trono. Estavam dormindo? Não estavam, estavam acordados. E estavam até glorificando ali, adorando a Deus. Entendeu? Então também, irmãos, olha só, esse 2 Coríntios também, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 8, irmãos. Eu vou ler aqui também com os irmãos, mas olha só o que está dizendo lá em 2 Coríntios, do capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Olha só, irmão, 2 Coríntios 5, versículo 1 a 8, olha só. Porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um Deus e um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Tá, vou ler só até aqui, irmãos. Vou ler só até aqui. Esse tabernáculo aqui, esse tabernáculo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, essa casa terrestre, está falando do nosso corpo. Está falando do nosso corpo. E aqui está deixando claro, se a gente deixar esse corpo, deixar essa casa terrestre, ou seja, se a gente morrer, a gente vai ter um lugar lá no céu. A gente vai ter uma habitação lá no céu, não feita por mãos, né? E sim feita pelo próprio Deus.
quando Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele foi lá e preparou as moradas. Se você é cristão, se morrer hoje, você já vai lá para essa morada, esperar a vinda dele. Ou seja, não tem como nós morrer e ficar dormindo. De acordo com a Bíblia, não tem como afirmar isso. Só tem passagem falando que dormiu, porque eles falavam dormiu naquela época, que era uma maneira mais suave de falar que morreu, entendeu? Imagine chegar a mandar carta, fulano morreu e tal. Não, eles falavam dormiam. Eles preferiam falar dormiu. Então, se eu falar que meu corpo dorme e eu fico sem consciência até a volta do Senhor Jesus, vai se contradizer com esses textos aqui que eu li agora com vocês. Não só esses, mas como tem outros, irmãos. Então esse é o motivo do porquê que eu não acredito no sono da alma. Esse é o motivo de eu acreditar que se a gente morrer hoje, que é crente, se a gente morrer hoje, nós já vamos para a presença do Senhor. Porque no dia lá da cruz ele falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então se a gente morrer hoje, eu acredito que a gente vai direto para lá. E eu encerro, irmãos, com esse versículo aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu falei 26, mas é 23, irmãos. 23. Ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos feitos por corpo, alma e espírito. Se morremos, o espírito volta para Deus e a alma vai lá para o Senhor Jesus e o corpo desce ao pó. E no final de tudo vai ter a ressurreição do corpo. Não está dizendo, a Bíblia não fala sobre ressurreição da alma, e sim fala sobre a ressurreição do corpo. Então o corpo vai ser ressurreto, a alma vai voltar para o corpo, depois vamos ser glorificados e estar para sempre com o Senhor. Então por isso que eu não acredito na doutrina do sono da alma, e é por isso que eu acredito que se a gente falecer hoje sendo crente, a gente vai estar para sempre com o Senhor. Amém? E eu quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. O vídeo foi bem curtinho, que eu não quis deixar muito longo o vídeo, resumi bastante, sabe? Tem muita coisa para falar, só que não dá para falar, senão vai ficar muito longo. Qualquer dia eu e meu primo Elton vamos estar fazendo uma live para tratar sobre esse assunto e sobre outros assuntos polêmicos, né? Que agora a gente vai começar a fazer mais vídeos, compartilhar mais vídeos e tal. E eu quero já falar para você que ficou até o final desse vídeo, ficar atento e ficar esperto que logo a gente já tá para fazer o nosso debate, viu? A gente vai fazer um debate com um amigo meu, né? Que a crença não bate, né? Que ele se diz ser luciferiano, né? E eu sou um estudante da Bíblia, defendo a fé, né, em Cristo e tal, a fé cristã. E a gente vai estar fazendo esse bate-papo, né? Ele defendendo o mestre dele e eu defendendo o meu mestre, amém? E eu quero que você fique esperto e compartilhe esse vídeo, irmão. Compartilha se você gostou, se ficou bem esclarecido. Deixa um like aí e comenta aí embaixo o que você entendeu. Se tem alguma dúvida, pode perguntar aí, que no decorrer do dia a dia a gente vai responder. E é isso aí, meus irmãos. Um abraço e a paz do Senhor Jesus a todos.